Olá, é o Mais Saudável chegando até a sua casa, sempre com muita informação para você saber como lidar melhor nesse dia a dia e para ter mais saúde. Hoje no programa vamos falar sobre os cuidados com os olhos em tempo de pandemia e mais, receita doce e saudável, sem glúten, sem lactose, sem farinha. Será que existe mesmo? Bom, ainda temos um bate-papo para saber como melhorar e fortalecer a nossa imunidade. E para começar o programa, a gente mostra os cuidados essenciais para manter em dia a saúde dos dentes, gengiva, língua. Talvez você não tenha ideia, mas podemos encontrar na boca mais de 1000 espécies diferentes de bactérias, vírus, fungos. Então, para diminuir esse risco de contaminação, é importante seguir direitinho as recomendações dos dentistas. Larry se preocupa bastante com a saúde e com a estética da boca. A cada 6 meses, ele faz limpeza e avaliação nos dentes. É o nosso cartão de visita, então acredito que é muito importante a gente sempre manter a boca saudável, limpa, né? Essa limpeza profissional que a gente faz, ela tem que ser feita normalmente, de 6 em 6 meses. Mas também nós vamos ter pacientes com uma necessidade de maior frequência. E também nós vamos ter ao contrário disso, pacientes que conseguem fazer um controle muito eficiente em casa. Então, para esses pacientes, a gente pode deixar um tempo um pouquinho maior entre as consultas. Raul é um desses pacientes que tem uma ótima higiene. Meu dentista me disse a última vez que estive lá, em janeiro, que eu sou o paciente que não dá lucro para ele. Segundo o último censo do IBGE, apenas 53% dos brasileiros utilizam escova de dente, pasta e fio dental. A boca é uma das principais portas de entrada de vírus e bactérias. Por isso, durante a pandemia, os cuidados devem ser redobrados. Uma boa higienização da cavidade bucal vai sempre beneficiar o paciente. No caso do coronavírus, existe a questão pulmonar, onde o paciente com uma cavidade bucal higienizada e não contaminada vai favorecer durante o processo da doença. E também na questão da endocardite bacteriana, onde as gengivas são as principais vilãs. Com ou sem pandemia, os cuidados básicos com a saúde bucal devem ser feitos diariamente. Um fio dental que a gente tem que passar de uma maneira bem correta em todos os dentes, tá? No mínimo 1 a 2 vezes por dia. E após o uso do fio dental, a gente tem que fazer uma excelente escovação. A escovação da língua, ela também deve ser feita, tá? Todos os dias e durante todas as escovações, é importante, tá? Segundo o especialista, é recomendado trocar a escova de dente no máximo a cada 3 meses. E agora nós vamos conversar com a presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, a médica Terla Castro. Olá, prazer tê-la aqui no programa. Prazer é todo meu, Laura. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada também por participar e falar justamente agora, mês de junho, é o mês de conscientização e prevenção de uma doença chamada ceratocone, mas nem todo mundo conhece, mas é uma doença comum, não é mesmo? O ceratocone é uma doença relativamente frequente, em torno de 5 a 6% da população pode apresentar essa doença. Como é que é? O que é essa doença? Essa é uma doença da córnea. A córnea é a estrutura que tem bem na frente do globo ocular, né? A córnea ela começa a encurvar e a afinar demais nos portadores dessa doença. E ela se manifesta na adolescência, em crianças, adolescentes e adultos jovens. É quando a doença começa e pode avançar ao longo da vida. Então, por isso é tão importante desde cedo buscar uma consulta com o oftalmologista, porque ela pode se apresentar de que maneira? Às vezes as pessoas não têm conhecimento e não sabem identificar a doença. É muito importante a consulta precoce, todas as pessoas devem consultar uma vez por ano, inclusive as crianças, porque essa doença ela vai se manifestar inicialmente apenas como um grau de óculos, né? Em geral, astigmatismo ou miopia. E muitas vezes passar desapercebido. Então, portanto, o exame oftalmológico completo e a suspeita pelo oftalmologista, que é o único profissional habilitado para detectar esse tipo de doença, a suspeita precoce vai fazer com que essa criança seja orientada, a família seja orientada
nas medidas importantes para a prevenção da progressão da doença, que é o que nós tratamos nesse mês de junho, chamado Junho Violeta. E ela progride, então? É muito rápido? Pode chegar à cegueira? Ela progride, às vezes, rápido na criança e no adolescente, sim. Pode levar à perda importante da visão e a criança precisar de um transplante de córnea. O que se quer evitar, né, Laura? Porque transplante de córnea em criança e adolescente tem muito mais chance de rejeição e complicações. Então, o tratamento precoce, a orientação quanto a não coçar os olhos, que é a principal orientação, porque essa doença, o ceratocone, muitas vezes está associado com alergia ocular. E a alergia deve ser tratada com colírios específicos prescritos pelo médico, para que essa criança não tenha vontade de coçar os olhos. O ato de coçar leva a um trauma repetitivo que vai levar à progressão da doença. Então, nós podemos tratar precocemente. Entrando, não exatamente daí só falando de ceratocone, mas o coçar não é algo que seja muito bom, não é mesmo? Às vezes as pessoas esfregam os olhos, isso pode causar o quê? Pode causar também, além do ceratocone, até mesmo um descolamento de retina, mesmo só que grave. Descolamento de retina tem grande potencial de perda de visão, né? E quais são os então, outros... realmente as pessoas não podem coçar os olhos. Não podem. E quais são os outros sinais do ceratocone para que a pessoa possa identificar que ela ou alguém da sua família está tendo? Então, é aquela pessoa que coça muitos olhos, muito alérgico, que não está enxergando bem de um ou dos dois olhos. É uma doença que se manifesta nos dois olhos, mas geralmente de forma assimétrica, ou seja, um olho começa a se manifestar e depois que o outro vem a se manifestar. E é hereditária? A visão ruim, é uma doença hereditária? Essa doença tem caráter hereditário, sim, né? Mas também tem fatores ambientais envolvidos. Digamos que ela é multifatorial. Quais os fatores? Comportamental, uma vez que o ato de coçar pode fazer progressão também. Quais são os outros fatores? E quais são os outros fatores ambientais que podem causar o ceratocone? Então, como o comportamental de coçar os olhos, ambientes que tenham poeira, pólen, que favoreçam a alergia ocular, né? E a questão que está relacionada com o ceratocone, que é a miopia, que não é exatamente o ceratocone, pode ajudar o fato das crianças hoje em dia estarem muito restritas a ambientes fechados, sem contato tanto com a luz externa, né, com a luz do ambiente externo, que ajuda a prevenção da progressão da miopia. Mas o ceratocone, em especial, está relacionado mais com fatores genéticos e também com o ato de coçar os olhos. E os tratamentos para que não seja, então, necessário o transplante de córnea? Então, logo que nós descobrimos que uma criança tem ceratocone, nós temos que começar o acompanhamento por tomografia de córnea, que é um exame específico que vai nos ajudar tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento e na avaliação se a doença está progredindo. Uma vez que a gente constata pelos exames e também pela diminuição da visão que essa pessoa tem o ceratocone em progressão, nós temos que fazer um procedimento chamado cross-linking do colágeno corneano. O que é isso? É uma aplicação de luz ultravioleta com vitamina B2 e essa combinação provoca um maior entrelaçamento, maior rigidez das estruturas do colágeno da córnea, tá? Das fibras de colágeno, fazendo com que a córnea daí fique mais estável e pare de encurvar, pare de sofrer esse encurvamento progressivo, tá? Então, o crosslinking, ele se presta para tentar impedir a progressão da doença. Ele não funciona para devolver visão. Para restabelecer a visão dessas pessoas, a gente inicialmente prescreve óculos, também prescrevemos e adaptamos lentes de contato. As lentes de contato são capazes de reestruturar, restabelecer e devolver a visão enquanto estão utilizando. Não é um tratamento, mas é uma forma de recuperação de visão. E por fim, naquelas pessoas que não se adaptam com lentes de contato, nós daí implantamos anéis dentro da córnea, chamados intraestromais. Esses anéis, eles remodelam a córnea, mudam, portanto, a anatomia dela. Aquele bico que fica, né, que a doença produz no centro da córnea é então achatado, é remodelada a córnea através dos anéis, e aí a visão melhora desses pacientes. Em torno de 70% dos pacientes que implantam anel melhoram a sua visão com os óculos.
que é um sucesso grande para o tipo de doença. Caso o ceratocone já esteja muito avançado, em que o anel não seja possível adaptar mais, não seja possível implantar mais, aí sim, essa pessoa tem que fazer um transplante de córnea. Bom, então o bom do transplante de córnea hoje em dia, Laura, é que ele evoluiu também. Aliás, todo o tratamento do ceratocone evoluiu. As lentes de contato evoluíram muito. Hoje em dia nós temos vários modelos, lentes esclerais, mini esclerais maravilhosas. Os anéis evoluíram muito e o transplante de córnea também evoluiu na técnica cirúrgica. Então é muito importante que a pessoa siga esse tratamento, não é mesmo? E Sim. Eu não poderia deixar de perguntar agora, em meio à pandemia, quais são os cuidados que nós precisamos ter em relação aos olhos para que a gente não tenha, então, a contaminação da Covid-19? O que se sabe, confirmado até agora, que o Covid-19 transmite para as pessoas, de contato pessoa a pessoa, através dos aerossóis, que são as microgotículas que nós emitimos quando respiramos, mas principalmente quando tossimos ou espirramos, né? E a inalação, a entrada pelo nariz e pela boca, é a forma principal de contágio. O contágio através dos olhos ainda é controverso, ainda precisam mais estudos para a gente determinar isso, mas enquanto esses estudos não são bem conclusivos, convém, obviamente, nós cuidarmos e protegermos os olhos também. Então, evitar de colocar a mão nos olhos, evitar de coçar os olhos e usar, se possível, óculos de proteção ou os face shields, que são aquelas máscaras de acrílico. O legado dessa pandemia, que todo lado ruim sempre tem um lado bom, né, Laura? É que eu vejo que as pessoas, por conta da pandemia, estão se dando conta muito mais da importância da proteção do seu corpo, contra várias coisas, não é só contra o Covid-19, né? Existem outros vírus e bactérias que a gente tem que se cuidar. Então, eu vejo que principalmente os profissionais da saúde, da construção civil, metalúrgica, enfim, muitos que talvez antes não usavam proteção ocular e outros tipos de proteção, agora parece que estão se dando conta de quanto isso é importante. E não só no trabalho, na profissão, também nas nossas atividades de lazer, e tem, entre tantas outras em que não custa a gente se proteger para evitar o contágio deste vírus e de outros. Sem dúvida, realmente no setor da alimentação, todo mundo agora, a partir de agora, vai ter uma nova, né? Tem uma educação realmente no seu dia a dia. Muitíssimo obrigada. E essa parte é pro bem, né? É verdade, a gente sempre tem que pensar também no lado positivo. Muitíssimo obrigada pela entrevista, foi um grande prazer conversar contigo. Eu que agradeço, Laura, tudo de bom. Um grande beijo para ti e para todos os teus telespectadores. Beijo, muito obrigada, tchau. Agora vem o nosso quadro Espaço Saúde. E neste período de pandemia é importante saber como os hospitais estão trabalhando para evitar o contágio de Covid-19 em pacientes internados com outro tipo de doença. A supervisora de enfermagem da UTI adulto do Hospital Divina Providência, Analise Moreira Medina, fala como está sendo feito o atendimento na unidade de tratamento intensivo do hospital. Aqui no hospital, nós prestamos um atendimento humanizado ao nosso paciente crítico, sempre envolvendo a família de forma acolhedora e transparente. Nossa equipe multiprofissional da UTI adulto realiza diariamente rounds multidisciplinares com o intuito de traçar o plano terapêutico do nosso paciente. Apesar da restrição da visita social que acontece atualmente em virtude da pandemia do coronavírus, nós temos a proposta da visita estendida, que acontece 2 horas de manhã, à tarde ou à noite, em que a família pode ficar dentro da UTI adulto com o paciente. Há a possibilidade também da extensão desse horário, de acordo com a necessidade. Atualmente nós temos também um projeto de musicoterapia dentro da UTI, em que profissionais do próprio setor, especificamente do turno da tarde, realizam atividades musicais com os pacientes, para assim a gente modificar a experiência do paciente dentro da UTI adulto. Nossos fluxos internos de paciente COVID e não COVID estão estruturados para promover o não cruzamento desses pacientes, para assim a gente garantir a segurança assistencial tanto do paciente, da família e também do nosso colaborador.
Muito obrigada. Agora vem um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a relação entre atividade física e imunidade. Tem ainda uma receita de muffins sem glúten, sem lactose, sem farinha e super fácil de preparar. Já voltamos. Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre a relação entre atividade física e imunidade. Praticar exercícios é essencial para a saúde física e mental. E além disso, exercitar o corpo pode ser uma ótima alternativa para aumentar a imunidade, especialmente agora em tempos de coronavírus. E eu converso com o profissional de educação física, José Giossi, que é especialista em ciência do esporte na área de traumatologia do esporte. Oi, Zé, tudo bem? Oi, Laura, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Obrigada também por participar aqui do programa. E eu gostaria de entender exatamente por quê, qual é o mecanismo que acontece no nosso corpo a partir do momento que a gente executa uma atividade física regular que, então, vai nos dar essa imunidade, vai melhorar, fortalecer o nosso sistema imunológico. O que acontece? Tá, para isso, primeiro eu preciso conceituar algumas coisas, tá? Principalmente agora que a gente está vivendo num momento de muito estresse. E assim, o estresse pode ser provocado pela falta de sono, problema alimentar, alguma angústia que a gente possa ter. Isso faz com que a gente libere muito um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele diminui o sistema imunológico. Aí o que acontece? A gente tem que fazer uma maneira de adequar essa nova realidade. Com o exercício físico regular, a gente consegue produzir cortisol, mas em pequenas quantidades. Isso faz com que o sistema imunológico fique como um sistema de alerta. Isso vem desde do homem primitivo, onde antes ou a gente fugia de um animal maior, ou a gente corria atrás de um animal menor. Então, isso faz com que a gente também traga esse efeito primitivo, né? E a absorção do cortisol em pequenas quantidades, ela é mais fácil e mantém o sistema imune em alerta. Para acontecer isso aí, precisa ser feito um exercício de baixa ou média intensidade. Porque o exercício de alta intensidade faz com que a gente produza muito cortisol. E aí, esse cortisol vai consumir o nosso sistema imunológico. Ah, então nós temos que ter um cuidado aí, porque também tem uma questão cardiorrespiratória que melhora, tudo isso pode nos ajudar agora, principalmente nesse período de resfriados, gripes e Covid? Na realidade, o exercício físico faz com que aumente a circulação sanguínea. Aumentando a circulação sanguínea, as células sadias circulam pelo corpo. E isso vai nos fortalecer o nosso sistema imunológico também. Qual é o melhor exercício? O melhor exercício é aquele que tu te sente melhor. O melhor é fazer. Isso é a grande sacada do negócio. Tem que fazer alguma coisa. Ah, mas eu gosto de correr. Vai correr de uma maneira moderada, se for para fortalecer o sistema imunológico. A gente não está aqui para fazer performance, para ter resultado. Agora, nesse período de pandemia, é hora da gente se cuidar. Está na hora da gente olhar mais para dentro de nós e se cuidar. E o que seria um moderado? Seria diariamente? Qual é essa intensidade? Para que a gente possa, então, ter isso a nosso favor, para que possa fortalecer o nosso sistema imunológico. Tu pode fazer de 3 a 4 vezes por semana, de 30 a 60 minutos, mas de uma maneira que tu não fique ofegante, que não seja muito estressante. Não esquece, o exercício intenso aumenta o teu cortisol. Aumentando o cortisol, diminui o sistema imunológico. Então, é uma balança que a gente tem que ter o cuidado. O cortisol é importante, porque vai nos ajudar a manter o sistema imunológico ativo, mas só se ele for em pequenas quantidades. A gente só consegue isso com exercício moderado ou leve. Quanto ao Covid-19, que é o que a gente está vivendo hoje, é uma doença respiratória.
Como doença respiratória, ela envolve musculaturas que trabalham no sistema respiratório. Isso acontece porque, mais uma vez, a gente está sendo testado pela natureza, onde as pessoas que têm uma atividade física regular, elas vão ter menos efeitos dessa pandemia. Existem estudos que estão comprovando que as pessoas que têm uma atividade física ativa, elas são mais assintomáticas. E sendo assintomáticas, também elas vão passar ao largo da pandemia. Então, mais uma vez, o cavalo está encilhado na frente da casa das pessoas, as pessoas têm que montar. A atividade física, mais uma vez, é o grande resultado para fugir de qualquer doença. Inclusive depressão e ansiedade, que é algo que nesse momento está sendo muito falado, né? As pessoas têm aumentado os casos. É isso. Porque o exercício físico também, ele ajuda no quarteto fantástico da felicidade, que a gente chama. O quarteto fantástico da felicidade são 4 hormônios, que é a serotonina, ocitocina, a dopamina e a endorfina. Então, esses hormônios, eles são os hormônios da felicidade. É aquele negócio, mas eu não gosto de treinar, mas depois que eu treino, eu me sinto tão bem. Então, está sentindo o efeito positivo da endorfina. É importante, então, que a gente tenha prazer naquele exercício também, porque as pessoas que não dizem, eu não gosto de fazer nada, ela de alguma forma, porque às vezes não é fácil a gente manter essa rotina para quem gosta, imagina para quem não gosta, não é mesmo? Então, realmente, é buscar o que gosta, encontrar, porque isso vai lhe fazer bem. Nem que seja para caminhar, nem que seja 30 minutos de caminhada. É o suficiente para se manter ativo o sistema imunológico. Muito obrigada e até breve. Bom, agora nós vamos aprender uma receita doce e saudável com a minha amiga Mari, conhecidíssima nas redes sociais como Guria Natureba. E é contigo, Mari. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de bolo sem farinha, que eu sei que vocês adoram bolo sem farinha, né? Vou usar coco seco ralado, sem açúcar, claro. E é isso que vai ser usado como farinha nesse bolinho. Então, para essa receita, forno aquecido em primeiro lugar. Ovos, a gente vai usar 5 ovos. 100 gramas de coco ralado seco. Vocês vão me dizer o que é 100 gramas, Mari? Sabe aqueles pacotinhos que a gente compra no supermercado de coco seco sem açúcar? Então, todos eles têm 100 gramas. Vai ser fácil de encontrar. Meia xícara de leite vegetal, açúcar, vocês podem escolher açúcar demerara, de coco, mascavo, eu vou de mascavo. Pode usar eritritol e xilitol também, daí sim, esse bolinho vai ficar super low carb. E que mais? Óleo de coco, que eu já deixei derretendo um pouquinho, porque nesse inverno, principalmente aqui no sul, né? E fermento, eu tô utilizando um fermento livre de alumínio. Agora, liquidificador, forminhas e forno. Lembrando que primeiro, os ingredientes líquidos, sempre o liquidificador. Vou quebrar os ovos num potinho separado, porque, né, vai que algum ovo esteja estragado, vou perder toda a minha receita. Quinto ovo no liquidificador. Já vou colocar o óleo de coco, 2 colheres de sopa de óleo de coco. Lembrando da colher medidora. Não precisa colocar óleo demais nessa receita, porque já tem a gordura da gema. Coco ralado e o açúcar, meia xícara. Agora é só bater. Lembrando que o fermento vai no final, não vai bater toda a receita no liquidificador com o fermento. Dica: bater bem, para que esse coco ralado se transforme em farinha aqui dentro do liquidificador. Tudo batido no liquidificador. Agora eu vou colocar o fermento, misturar com a ajuda da colher, da espátula. Muito bom usar a espátula na cozinha, porque ajuda a gente a conter o desperdício. Normalmente, muito da receita vai ficar no liquidificador se a gente bater e não tiver uma espátula assim para ajudar a raspar. Aqui no sul a gente chama de lambe-lambe. E a gente vai colocar em forminhas de silicone. Por ela ser muito maleável, colocar dentro de uma forma firme. E agora
só adicionar a massa. O segredinho desse bolo é o seguinte, o forno tem que estar quente e no momento que a gente terminar de colocar nas forminhas, já tem que levar para assar. Não é para deixar aqui a forma descansando enquanto pensa o que vai fazer. Por que isso? Porque como não tem uma farinha fina para dar liga nos ingredientes e tem muito ovo, esse ovo pode vir a separar do coco ralado. Por isso, bater no liquidificador para ajudar a incorporar e colocar para assar já! Derreti um chocolate para finalizar essa receita. Olha só, os bolinhos saem muito facilmente da forma de silicone e não precisa nem untar. Então é uma vantagem de usar esse tipo de forminha. Chocolate derretido em banho-maria e só dar umas pinceladas assim, fazer bagunça, sujar. Só não vale cobrir o bolinho inteiro, porque ele tem que aparecer. Então o chocolate é só para dar um toque. Tá lindo, né? Faz em casa e manda uma foto pra mim que eu reposto lá no meu Instagram. Combinado. Aquele outro bolinho que ela mostrou de amendoim, programa retrasado, eu fiz e ficou uma delícia. Bom, o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o nosso Instagram e a nossa página no Facebook. Muito obrigada pela sua audiência. Até semana que vem. Tchau!